A Stasi foi a polícia secreta da Alemanha Oriental que investigava qualquer dissidente do regime comunista, e seu modus operandi é revelado no filme vencedor do Oscar A Vida dos Outros. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Donda, narrado e produzido por mim, Quintessência. Após as negociações entre os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, o resultado foi a divisão da Alemanha em duas partes, a parte ocidental sendo controlada pelos americanos e seus aliados, Inglaterra e França, e a parte oriental, que foi cedida ao regime soviético de Stalin. Na parte ocidental foram praticadas as políticas americanas e a sua cultura, com um modelo econômico de bem-estar social com algumas bases do capitalismo, tendo muito mais liberdade econômica do que a parte oriental. Os alemães que ficaram do lado soviético seriam obrigados a viver sob um regime comunista extremamente autoritário e sofreriam com as constantes faltas de mercadorias e produtos no mercado, sendo essa região muito mais pobre do que a ocidental. Assim, foi cunhado por Winston Churchill o termo cortina de ferro, que abrange esse controle soviético sobre os vários países da Europa Central e Oriental. Capitais importantes do continente europeu, como Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sófia, ficaram todas sob a esfera de influência soviética. O filme A Vida dos Outros ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2007 e nos faz conhecer os males do comunismo soviético numa Alemanha dividida décadas após a derrota dos nazistas. Para começo de conversa, o filme não é baseado numa história real, mas ele aborda situações que foram reais na Alemanha Oriental, como o controle da informação, do pensamento e a perseguição a todos que poderiam apresentar alguma desconfiança para com o regime comunista de Moscou. A Alemanha Oriental, comandada pelos soviéticos, era chamada de República Democrática, pois caro telespectador, não basta estar escrito num papel que o regime político é democrático para ser democrático, mas de democracia não tinha nada naquela Alemanha. As pessoas viviam na miséria socialista do planejamento central, da massiva e sufocante burocracia soviética e também da censura, da violência de Estado e do controle da informação. O filme se passa no ano de 1984, fazendo um paralelo com a distopia de George Orwell, 1984, a história do grande irmão que vigiava a sociedade, num governo totalitário que controlava todos os setores e aspectos da vida do indivíduo. A Stasi alemã era não só uma polícia secreta, ela cumpria uma função de policiar o pensamento e o comportamento dos alemães, alegando que era para o bem da sociedade. Gerd Wiesler é um agente secreto da Stasi que foi encarregado de vigiar o prestigiado dramaturgo Georg Dreymann. O ambiente na Alemanha era de desconfiança de todos contra todos. O governo comunista vigiava até mesmo os apoiadores do regime. Wiesler vigia a vida de Dreymann e sua amante de forma secreta durante muito tempo. Com o tempo, Wiesler começa a se interessar pela vida do casal e desenvolve um certo afeto por essas pessoas cada vez mais interessantes. O contato com a beleza e com a arte presentes na vida do casal afasta Wiesler dos ideais totalitários do regime comunista e da insensibilidade presente naquela sociedade. Ele passa a ajudar o casal em certos momentos. Ele chega a se emocionar com o drama da vida do casal, com suas histórias e particularidades. No momento em que Georg Dreymann toca uma bela música no piano, isso mexe com as emoções de seu vigia. Fica claro que o casal passa a ser visto de forma mais humanizada por Wiesler, e não como meros potenciais inimigos do regime comunista que imperava na Alemanha Oriental. A Stasi tinha um controle obsessivo por todos, até pelos próprios membros do regime comunista instaurado pela União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. A Stasi tinha métodos peculiares de reprimir as pessoas, torturava todos os investigados com privações de suas necessidades básicas. Gerd Wiesler, com o tempo, deixou de romantizar o regime comunista na Alemanha Oriental, se tornando ele mesmo um subversivo aos olhos do regime. O filme retrata como o regime soviético estava bastante presente em seus territórios satélites no leste europeu, privando os cidadãos desses países da liberdade, e algumas lições servem muito bem para os dias atuais. Qualquer inimigo do regime era difamado, vilipendiado e sofria ostracismo pela sociedade. A verdade é que o mundo inteiro, ao longo do século XX, testemunhou um período de muita repressão presente em vários países, como se fosse uma distopia global, tanto no
Oriente quanto no Ocidente. Foi o período onde as ideologias coletivistas e o culto a líderes messiânicos foram aceitos pelas massas e propagados pelos intelectuais prestigiados da época. O marxismo estava em voga, o pensamento socialista era prestigiado na academia e os intelectuais que compactuavam com isso conseguiam subir na carreira acadêmica facilmente. Hoje em dia, a política da censura e da repressão saiu apenas do âmbito do Estado e se internalizou na sociedade com a cultura do cancelamento. Muitas pessoas aderem a essas práticas de cancelar quem fala uma verdade inconveniente ou que não seja politicamente correta. As próprias pessoas hoje estão exercendo a função que a Stasi fazia na Alemanha Oriental. Precisamos perceber essa natureza autoritária e violenta do controle do pensamento, muito presente hoje na ideologia progressista, que visa calar e difamar qualquer pessoa que não adere às suas pautas, expurgando a pessoa da sociedade, da vida pública e profissional. Um exemplo recente foi o caso de Damares Alves, uma política e pastora evangélica que, após revelar casos de abuso sexual a menores de idade, e antes mesmo de qualquer investigação por parte dos militantes de esquerda e seus lacaios, foi cruelmente atacada só por ser de direita. O objetivo da esquerda política e seu exército de seguidores ignorantes e militantes com sede de fazer novas vítimas é o de condenar e difamar qualquer um que ameace seu monopólio sobre as narrativas. Numa sociedade onde a verdade é proibida, o que resta é a mentira e a hipocrisia. O jovem moderno vive no Twitter buscando novas vítimas a serem canceladas e ainda acha que está lutando por um mundo melhor, mais justo e inclusivo, mas o que ele faz dia e noite é apenas promover a exclusão de outras pessoas por serem diferentes. Essas pessoas ingênuas fazem o papel que as polícias secretas dos governos faziam no século XX. Hoje, as pessoas têm medo de falar sua opinião pessoal devido às hostilidades dos canceladores e nem sequer pensam em fazer piadas que saiam do pequeno cercado do politicamente correto. Essas pessoas que policiam o pensamento do outro se tornaram apenas instrumentos do sistema, instrumentos do establishment político que querem a todos nós divididos, pois essas divisões na sociedade facilitam o surgimento do Estado onipotente e totalitário, lhe dando mais poder e controle sobre uma sociedade cada vez mais fragmentada e fragilizada devido a brigas internas entre os próprios cidadãos. Sobre pessoas oportunistas e egoístas que apenas obedecem à ordem sem questionar, lançamos um vídeo aqui no Visão Libertária intitulado Hannah Arendt, Totalitarismo e a Banalidade do Mal, que nos mostra o caso do alemão Adolf Eichmann, um carrasco da SS que condenou milhões de judeus à morte, apenas porque o que ele via como melhor para si era obedecer ao sistema sem questionar e cumprir ordens. A grande verdade é que o filme A Vida dos Outros é mais atual do que nunca, sobretudo aos brasileiros, pois é cada vez mais claro que a censura e o controle da informação imperam no Brasil. A polícia do pensamento é real e vem de autoridades públicas respeitadas pela imprensa que atuam no judiciário brasileiro. Recentemente, a Brasil Paralelo foi censurada por ter tido em seu catálogo de documentários filmes que falam sobre a corrupção generalizada dos governos petistas. Os ilustres ministros do STF não gostaram da informação e, usando uma retórica jurídica distorcida, resolveram pela censura em benefício do candidato que os colocou nos respectivos cargos de poder como ministros. Isso mostra o total corrompimento e degradação do Estado brasileiro e de instituições do judiciário que hoje agem apenas como agentes políticos e não como juristas profissionais e imparciais. A principal mensagem que trazemos aqui é: não colabore com o Estado e seu aparato de censura e perseguição, não faça o papel deplorável e baixo de tentar calar outras pessoas que pensam diferente de você. Não siga as massas de forma cega e obediente. A liberdade de pensamento, a jornalística, de se produzir conteúdos na internet e de manifestação são as armas essenciais para a vitória da liberdade sobre a obscuridade do controle estatal em nossas vidas. Afinal, a primeira coisa que é atacada e destruída em um governo totalitário é a livre circulação de ideias. Com a polícia do pensamento instaurada pelo judiciário brasileiro, com o apoio de alguns políticos, de parte das empresas de comunicação e da intelectualidade brasileira, de fato, o mal se tornou banal e o instrumento de opressão das liberdades individuais está a pleno vapor aqui no Brasil. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!